Fala galera, hoje a gente vai estar aprendendo uma forma de estudar novas linguagens de programação. Isso pode ser utilizado tanto para você que já programa e quer aprender uma nova linguagem, quanto também para você que ainda não programa e quer começar a programar. Então vamos lá, aprendendo uma nova linguagem de programação, eu vou dar algumas dicas que eu uso e que eu acredito que funcionam. Bora. Primeiro, aprenda algoritmo. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas elas sabem programar, mas só em linguagens específicas. Mas o ideal é você aprender algoritmo. Por que aprender algoritmo? Porque quando você sabe algoritmo, você só precisa transcrever o algoritmo para a linguagem que você quer programar. Então é mais uma questão de sintaxe. Então, por exemplo, se eu já consigo desenvolver toda a lógica do meu programa, agora eu só preciso saber qual é a sintaxe para que o meu computador entenda. É simplesmente isso. Linguagem de programação, você basicamente vai ter que aprender a sintaxe se você já sabe algoritmo. Se você não sabe algoritmo, sendo programador ou não, eu recomendo um curso em vídeo do professor Guanabara. Vou até abrir aqui, do canal aqui do curso em vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. E ele tem um curso muito bom de algoritmo. E isso pode ser ótimo para você tanto entrar no mundo da programação, quanto para você que já é programador e precisa reforçar esse conhecimento. Próxima coisa, eu recomendo ter um GitHub. Além de ser uma ótima ferramenta de versionamento de código, ele é muito bom para você guardar os seus códigos. Então, se você sempre está aprendendo uma linguagem, deixa ela lá no GitHub. E aí não importa se você está com o seu computador, se você está no seu celular, se você está em outro computador que não é seu, você vai ter acesso ao seu código. Isso é muito bom. E sem contar que na hora que você vai formatar seu computador, você não precisa ficar preocupado com aquilo que está no seu GitHub, porque está na nuvem, depois é só baixar de novo. Crio uma pasta com o nome da linguagem. E essa é a técnica que eu uso. Então o que eu faço? Eu crio uma pasta com o nome da linguagem que eu estou aprendendo, e dentro dela eu coloco as próximas informações. Então, vamos já fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma pasta, vamos dizer que eu estou aprendendo JavaScript. Pronto, criei minha pasta de JavaScript. E aqui dentro eu vou adicionar as informações que eu quero. Crie arquivos com o nome das estruturas. E o que eu quero dizer com isso? No começo, eu criava um arquivo só, com o nome da linguagem, e dentro dele eu escrevia todas as informações que eu tinha aprendido sobre aquela linguagem com observação. O que aconteceu? Eu percebi que toda vez que eu ia consultar essa informação, ficava difícil encontrar o que eu estava procurando. Então, recentemente eu desenvolvi a técnica de criar os arquivos com o nome das estruturas. Eu vou exemplificar isso. Então, eu estou aqui dentro da minha pasta JavaScript, então o que eu faço? Vamos dizer que eu estou aprendendo variáveis. Eu crio, no caso, um arquivo, né? Documento vazio. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do que eu estou aprendendo e qual a extensão da linguagem que eu estou aprendendo. Então, por exemplo, pronto, variáveis.js. Eu já sei que dentro desse arquivo vai ter todas as informações daquilo que eu aprendi sobre variáveis na linguagem JavaScript. Vou até abrir ela aqui já no VS Code, deixar aberto. Pronto. Ok, já criei, no caso criei só para variáveis, mas aí você vai criando para tudo que você está aprendendo. Próxima coisa. Primeiro aprendizado, comentários. E por que eu acredito que comentários é o primeiro aprendizado? Porque é muito importante você sair comentando tudo que você está fazendo e aprendendo. Então, tipo assim, se você não sabe como é que comenta na linguagem, você não vai conseguir fazer suas observações. Então, aprenda como é que faz o comentário na linguagem antes de qualquer coisa. Vai lá, já pesquisa como é que faz comentário em JavaScript, como é que faz comentário em Python, não importa. Aprende como é que faz comentário, que isso vai te ajudar no aprendizado. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu aprendi que eu posso declarar minhas variáveis como let
Eu posso declarar como var. Posso declarar como const. Só que qual é a diferença de cada um? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar a informação. O escopo se restringe a um bloco. Aqui eu posso colocar o escopo se restringe ao local. Pode ser, sei lá, dentro da função ou talvez uma variável global, né? Const. E aqui, const eu acho que é meio óbvio, né? Tipo, é uma constante. Constante. Eu coloco. Não pode alterar o valor. E você vai colocando as informações que você tem. No caso, eu coloquei comentários bem bestas, que não ajudam tanto. Mas é importante você deixar bem descrito e usar referências. Eu, por exemplo, a primeira linguagem que eu aprendi foi C. Então, e a segunda foi o que eu parei para estudar foi Python. Não vou dizer que eu aprendi porque eu estudei muito pouco Python. Mas foi Python. E aí eu percebi tudo aquilo no Python que era igual ao C. Eu não ficava escrevendo várias coisas e escrevendo. O que eu fazia? Eu colocava igual na linguagem C. E eu já sabia como é que ia funcionar. Então, beleza? Próxima coisa. Procure por fontes de ensino estruturadas. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai estudar uma linguagem, é muito difícil você estudar por você mesmo. Às vezes você querer sair procurando, como é que é variáveis? Como é que é array? Como é que eu faço uma função? Qual o problema de você fazer isso? É que algumas linguagens têm algumas coisas extras. Elas funcionam de uma forma um pouco diferente. E se você fica pesquisando desse jeito, pode ser que você não aprenda a linguagem de forma adequada. Então é importante você procurar por algum conteúdo que é estruturado, porque isso permite com que você entenda melhor a linguagem e até aprenda algumas coisas que você não tinha antes. Porque, por exemplo, a minha primeira linguagem foi C. E aí a minha segunda foi Python. E aí, tipo assim, muita coisa que no C eu tinha que fazer na mão, o Python tinha pronto. E se eu tivesse parado para estudar Python só caçando, só procurando coisa na internet, função, variável, array, o que ia acontecer? Eu não ia entender e perceber que existe muitas funções que já estão prontas. E na verdade isso abriu a minha mente, porque depois do Python eu fui para o JavaScript e vi também que tinha muita coisa pronta. E se eu tivesse estudado desse forma, talvez até hoje eu estaria programando em JavaScript. Não, duvido muito que eu faria isso, mas vamos dizer que eu até hoje estaria programando em JavaScript, só que fazendo muita coisa que está prontinha, que já é nativo na linguagem, na mão. Então, tipo, é importante procurar por conteúdos estruturados. Uma dica que eu dou: curso em vídeo. Eles têm aulas completas, tipo assim, playlists completas de linguagem de programação, JavaScript, Python. Eles têm até HTML, CSS, essas coisas tudo. E no caso, o Guanabara, ele estrutura bem estruturado, ele explica muito bem. Então eu recomendo muito. Uma outra coisa que eu recomendo, se é para estudar JavaScript, entra no site da Rocket City, vai lá na parte de Starter, e aí você tem a opção, ó, eles têm uma introdução a JavaScript, eles têm uma introdução ao ECMAScript 6, que é importante aprender. Eles têm uma introdução ao Node.js, uma introdução ao React.js, uma introdução ao React Native, ou seja, tudo estruturadinho para você aprender. Então eu recomendo muito que você procure essas coisas estruturadas. Outra opção, Udemy. Udemy ajuda muito. É claro que você tem que saber procurar um curso na Udemy. Pesquisa, vê quantas estrelas as pessoas deram, porque tem curso... Eu comprei um curso de React.js na Udemy e, cara, o curso era muito, muito bom e muito profissional. Mas eu também já encontrei cursos na Udemy que eu nem continuei assistindo. Então tem que procurar bem. Se você procurar bem, você pode encontrar cursos muito bons. Eu sei disso porque eu já comprei alguns cursos na Udemy que foram muito bons, que me ajudaram muito. Inclusive, hoje, muito do que eu sei de desenvolvimento web foi dos cursos que eu fiz na Udemy. Então eu recomendo muito. Bora lá, próxima coisa. No caso de frameworks,
crie um README e anote tudo. O que acontece? O framework, diferente da linguagem de programação, eu sei que o vídeo é sobre linguagem de programação, mas é importante falar sobre frameworks. Você não vai aprender como faz uma array, como é que faz uma variável. Isso você já tem que saber. Você tem que saber qual a linguagem que o framework trabalha e você tem que saber fazer essas coisas. Mas o que acontece? Às vezes você está aprendendo como é que o framework funciona. Então ele tem uma estrutura diferente. O que eu recomendo? Pega um curso que ensina, por exemplo, React.js. Vou lá na Rocket Seed e Start React.js. Peguei React.js, ele vai começar a me ensinar a criar ali um sistema, uma aplicação bem simples. O que eu faço? Vou criando a aplicação e aí além de todos os arquivos que já são gerados automaticamente, quando eu dou um yarn create React app, eu crio lá um README. Se eu não me engano, ele já cria esse README. E você pode anotar dentro desse próprio README, ou você pode criar o seu mesmo. Coloca lá um info.txt, né, um documento de texto sem formatação. E lá dentro você coloca tudo que você aprendeu. Como é que faz uma solicitação, como é que faz uma requisição, como é que recebe. Então, essas informações que você percebe que não ficaram gravadas na sua mente, mas que você quer se lembrar, então você vai lá e vai anotando tudo. Não, é melhor você ter anotado muito e não usar do que você correr o risco de não ter anotado nada e quando você mais precisar, você não encontrar nada para você reforçar seu conhecimento. E essa é a dica master. Sempre crie um projeto simples ao final. Por quê? Porque essa é a hora de pôr conhecimento em prática. E programação, de forma geral, você não aprende se você não praticar. Então o que você tem que fazer? Terminou de estudar? Vi tudo que eu acho que eu tinha que ver, assim, do início da linguagem. Agora tá na hora de eu ver se eu sei. Você vai pegar, você vai criar um projeto. Você imagina, coisa simples. Eu vou criar um CRUD. Eu vou fazer um joguinho. Eu vou fazer uma aplicação simples de sorteio, um sorteador. Você cria um projeto bem simples e você vai fazendo. O que vai acontecer? Você vai começar a perceber que você não lembra de nada. É por isso que eu falei para você criar uma pasta com o nome da linguagem e com o nome das estruturas. Porque o que você vai fazer agora? Você vai começar a consultar o material que você mesmo criou. Porque esse material já está adaptado para você. Ele está do jeito que você sabe, que você entende. Então você vai começar a consultar. E aí, tenho dúvida como é que faz um array mesmo. Volto lá no meu material, array. Lembrei como é que faço array. Além também de eu anotar todas as funções que tem para um array que eu aprendi. Então, nossa, eu estou precisando aqui saber qual é o tamanho do meu array. Deixa eu consultar aqui o meu arquivo array e ver se eu anotei alguma coisa sobre isso. Nossa, eu anotei. Realmente existe uma função aqui que quando eu coloco o meu array ponto essa função, ou essa função é o meu array dentro, ela me retorna o número do índice do meu array, tipo, a quantidade de elementos que tem dentro do meu array. E eu começo a construir a minha aplicação. E quando você menos perceber, você vai estar muito bom. E aí você vai começar... Porque as coisas se repetem. Então, o que você estava consultando no começo, agora você já lembra. Você não precisa mais consultar. E bora ver se tem mais alguma coisa. Eu acredito que não. Esse é o fim. Então, esse foi o fim. Então... E assim, é por isso que eu reforço a questão de você aprender algoritmo. Porque, por exemplo, hoje quando eu vou aprender uma linguagem nova, eu meio que já sei algumas coisas que eu tenho que aprender. Então, o que são elas? Declarar variável, array, laços de repetição, condicionais. São as coisas principais que você aprende em algoritmo. E você só precisa transcrever essas coisas para a linguagem. Então essas coisas precisam estar bem definidas na sua cabeça para facilitar o aprendizado da linguagem. E cara, escreve tudo. Tudo. Tipo assim, comenta. Tipo assim, isso aqui é para você estudar. Então, criou array, coloca lá como define. Tem uma função para o array. Escreve o que a função faz, qual é o resultado que você está esperando daquela função. Então, muito importante você deixar bem explicadinho e bem definido. Por hoje é isso. Eu espero que realmente isso ajude você a aprender uma linguagem de programação. Se você gostou, dá um like. Pode deixar comentário com dicas, com crítica, assim, tipo, você precisa melhorar nisso, não tem problema. Então, pode deixar seu comentário com crítica, com sugestão, com dúvidas. E eu espero que isso realmente ajude a
você aprender uma linguagem de programação. E para quem quiser saber, esse slide foi feito com HTML, CSS e JavaScript.